500 milhões de meticais para efeitos de saúde dos deputados. Se estão doentes, por que tem que ir à Assembleia da República? Porque uma pessoa que vai gastar 500 milhões por causa de saúde, significa que não tem saúde para estar a trabalhar. João Chamussi é um jornalista moçambicano, editor do diário eletrônico Ponto por Ponto e comentador da TV Sucesso. Foi encontrado morto na madrugada da quinta-feira na sua residência no bairro Caelisa, na Catembe. Chamussi era comentador na TV Sucesso. Ele usava uma linguagem simples para exprimir sua crítica, com um registro onde expunha as incongruências e os excessos da governação do dia. De resto, ele nutriu ao longo dos anos uma mágoa intensa contra o regime. Então, um país não pode andar a depender de uma única cabeça. Isso está ultrapassado. A não ser regimes do estilo Putin, ditaduras, Coreia do Norte, mas vai vendo que esses tais países que adotam essas posturas são países com povos miseráveis, não é? Neste momento, não vejo nenhuma coisa positiva que possa dar esperança ou acalentar ao cidadão moçambicano vindo do Partido Frelimo. Antes de ser jornalista, Chamussi estudou na Escola de Aeronáutica Civil e formou-se como piloto comercial em Lisboa, tendo regressado ao país em 1985, onde foi integrado na LAM, mas quando voltou, nunca chegou a pilotar um avião porque quando regressou à terra que o viu nascer, foi destacado para trabalhar na torre de controle de Mavalane, uma situação que não o deixou feliz, e suspeitou que a razão dessa marginalização só podia ser motivada pela cor da sua pele. Em 1986, quando o Tupolev 134, presidencial, que transportava o presidente Samora Machel, de regresso a Maputo despenhou em Mozini, na África do Sul, atraído por um VOR falso, sistema de rádio ajuda, Chamussi estava na torre de Mavalane, mesmo que a teoria da conspiração sul-africana para derrubar o avião tivesse logo vingado. O piloto que controlava aviões foi serviciado pela secreta SNAS, o então Serviço Nacional Segurança Pública, como forma de silenciar a situação, o que aprofundou seu descontentamento. Em 1997, quando Carlos Cardoso deixou a edição do Mediafax e a Mediacorp para a fundadora Urmetical, Chamussi entra para a redação do Diário, que passou a ser editado por Fernando Veloso. O jornal mudaria radicalmente sua linha editorial, tornando-se marcadamente anti-governo. Mais tarde os dois, Veloso e Chamussi, mais o jornalista Luiz Nhachotti, fundaram o semanário Canal de Moçambique, através de uma sociedade denominada Imprel. Nos últimos anos, Chamussi, cuja mulher, Conceição Vitorino, já falecida, também era jornalista, morava na Catembe. Chamussi tornou-se uma face conhecida nas redes sociais por causa dos seus comentários jocosos na TV Sucesso. Anteriormente, foi cofundador do semanário Canal de Moçambique e trabalhou como repórter no jornal Metical editado pelo jornalista Carlos Cardoso, que foi assassinado pelo seu jornalismo em 2000. Outro jornalista moçambicano, Paulo Machavo, foi morto em 2015. Será que esse tipo de intervenção é para intimidar o jornalismo e a liberdade de expressão? O jornalista moçambicano, João Chamussi, foi encontrado morto na madrugada de quinta-feira na sua residência, no Distrito Municipal Catembe, na cidade de Maputo, com sinais de agressão na cabeça. Segundo testemunhas, no local do crime foi possível notar que a sua viatura e residência não tinham sinais de terem sido mexidas pelos agressores, presumindo-se que os seus atacantes apenas pretendiam liquidá-lo fisicamente. Se a suspeita do seu assassinato se concretizar, Chamussi nunca desconfiava que isso lhe pudesse acontecer. Ele costumava elogiar a Catembe por ser um distrito urbano quase sem criminalidade. Como exemplo, ele contava aos amigos que, a uns 200 metros da sua casa existe um posto policial onde raramente fica um agente de plantão. Também, normalmente, não há guardas rondando nas ruas. No posto policial, os agentes penduram seus contatos de telemóvel nas paredes para quem lhes queira contactar. Ele ria-se dessa imagem quase cinematográfica. João Chamussi era até a data dos factos, diretor do semanário Ponto por Ponto,
tendo passado também por jornais como o Savana, Canal de Moçambique e jornal O Zambeze. Chamuse foi uma voz muito crítica do status quo político de Moçambique. Ele junta-se agora a um rol de corajosas figuras que, expressando opiniões livres e desassombradas e atividades políticas avessas ao poder vigente, foram alvo de atentados de violência extrema, como exemplificam os assassinatos do autarca nampolense, Mahmoud Amorani, do acadêmico constitucionalista Gilles Sistak, ou do ativista Anastácio Matavelli, bem como o frustrado assassinato do jornalista Ericino Salema, ou do violento atentado ao acadêmico Jaime José Macuani. Será esse o início de uma pandemia anti-jornalismo? Deixe a sua opinião nos comentários. Até o próximo vídeo. Boa tarde. Então, estou aqui. Quero tratar sobre o assunto que diz respeito, por favor, da morte de João Chamuse. Então, minha questão é colocar as questões sobre a morte dele. Será que diz respeito? Será que o que diz respeito à morte dele? Como é que de fato dirá? Qual é a verdadeira motivação que levou ele à morte? Está cheio de muitas questões que vou apresentar a favor da morte dele. Não vou tratar da história dele, não vou tratar do assunto dele, porque já coloquei o vídeo aí, como vocês conseguiram ver. Então vão acompanhar, assim como acompanhar todo o vídeo. Estava colocando o vídeo para falar um pouco da história dele. Então, através daquele vídeo que eu coloquei, são coisas que dá para se identificar da sua história, que era mesmo o jornalista João Chamuse. Ok, vamos lá, primeira pergunta. A primeira pergunta é sobre como é que surgiu a morte dele, das provas, como dito, como é a morte dele. Primeira causa que aparece é pela informação da polícia. Pela informação, como dito, a primeira informação é sobre a informação da PRM sobre a polícia, conforme como eles disseram que encontraram o responsável do crime, que diz o responsável do crime, o vizinho. Então o vizinho, que é o Nelson, que está envolvido dentro do crime de João Chamuse. Ok, vamos lá conforme as provas que de fato prova de forma como diz. Dizem que o corpo dele foi encontrado na casa dele. Então o corpo de João Chamuse foi encontrado na casa de João Chamuse. É a informação, como diz a polícia. Ok, mas só que o próprio Nelson, ele não confirmou com a situação dele, ele não concordou. Apenas disse que foi ele que matou o João Chamuse. Ok, a informação eu não vou responder isso aí, só que quero que as questões que traz motivações, de fato, essa morte está envolvida com isso. Ok, mas mesmo assim, vamos à segunda pergunta. A segunda pergunta diz assim, a segunda informação é que a própria família de João Chamuse, estamos a falar da própria família dele, que é a família de João Chamuse, os amigos ou os vizinhos não concordam com a morte de João Chamuse, que está envolvido com vizinhos. Eles não concordam com essa informação. Então eles não estão convencidos que de fato a morte dele, o que levou causa àquele vizinho. Por que a própria família não concorda? Vou falar a primeira parte da família. A família não concorda, porque diz quando levaram o suspeito assassino para a cadeia. Depois eles foram atrás da família para que do suspeito de ladrão, do assassino, foram atrás deles para que eles e mais sobre a informação, mais quando chega lá queria levar o telefone do tal assassino, só que a família não permitiu. Então também eles houve uma desconfiança, dizer se esse assunto está assim. Então o próprio vizinho disse que ele conhece por bom comportamento, então ele é um trabalhador, não é? Como pedreiro. Então são as informações que não vou desenvolver muito. A segunda pergunta, não é? Então a segunda, a questão que é colocada sobre a morte dele. Agora vamos na terceira sobre o assunto da morte dele, não é? Que é o senhor Adriano Novunga. Senhor Adriano Novunga, que é defensor dos direitos humanos. Próprio ele não concorda com a morte de João
João Chamussi não concorda. Então ele, da forma como está a observar a informação, diz isso é a forma que era acabar com a democracia. Então não vou desenvolver muito o assunto, não é? Só que ele também, o Adriano Nuvunga, o diretor dos defensores dos direitos humanos, ele diz assim, como é que se fosse a morte de João Chamussi, ele levou para casa, foi matado com o vizinho. Ele diz como é que assim desapareceu, ele diz como é que assim desapareceu o telemóvel de João Chamussi, também como é que desapareceu o laptop. Porque um vizinho pedreiro, o problema de se envolver é lutar a terminar. Mas como é que vai desaparecer telefone e laptop? Então é o assunto suspeito, que telefone e laptop têm informações importante, o vizinho não pode ter a ver. É o outro suspeito que o próprio o Adriano Vunga, ele não concorda com a morte dessa forma. Então vamos lá, o quarto ponto, não é? Vamos quarto ponto. Eu só estou aqui para colocar as coisas de fazer análise. Vamos no quarto ponto. O quarto ponto, um dos jornalistas, o próprio que é o jornalista Miranda Chitsungo. O jornalista Miranda Chitsungo, ele diz assim, é perigoso fazer críticas ao governo de Deia. Então, um dos jornalistas Miranda Chitsungo, ele diz é perigoso fazer crítica na área política, principalmente nas eleições. Então, como nós vemos, o João Lourenço, o jornalista João Chamussi, era uma pessoa muito crítica na área política. Não vou falar isso, por exemplo, o vídeo já mostrou um pouco lá mesmo. Eu só quero colocar as questões de suspeito, dizer que a morte dele, afinal, qual é a verdadeira morte dele, ou o que causou a morte dele, ou quem matou ele, ou que levou a matar a ele. Por isso é um problema vicinal. Então, o próprio jornalista Miranda Chitsungo, ele não concorda, porque diz que a crítica é perigoso quando se envolve na área crítica política, principalmente nas eleições. Então esse é outro assunto para trazer com que algo não está boa informação. Ok, vamos lá na última observação, na última análise, não é? Que é número 5. O número 5 é que o próprio jornalista se retificara sobre o assunto da morte de João Chamussi. Então eles se manifestaram, começaram a marchar, a exigir a informação verdadeira clara, mas quando eles estavam a caminhar, foram impedidos da sua marcha, a caminhar ante o tribunal para buscar as informações, foram ameaçados o próprio jornalista. Anda para dizer que isso quer dizer que a informação ainda não está esclarecida. Então essa é só a análise que estou a colocar, ele só disse que o suspeito matou e pegaram, não é? Mas os análises não estão a bater a tecla. Então quando dissemos isso aí, por quê? Porque não estamos a ter a resposta verdadeira. Porque quando não temos a resposta verdadeira, significa que a informação é falsa. Quando a informação é falsa, significa que estão a enganar a nós. Alguma coisa está a ser escondido. É essa nossa maior informação que estamos a trazer para sermos claros, que queremos esclarecimento claro, os competentes vão até encontrar a informação clara. Porque nós, quando vamos atrás da informação verdadeira ou clara, significa é como se estivesse nós a viver com ladrão, escondemos o ladrão, que o ladrão pode matar, pode desgraçar. Então esse ladrão que está se escondendo, não está divulgando a informação verdadeira, só esses que continuam a matar os assassinos, continuam a matar as pessoas que matam. Então só esse tipo de coisas que são análise que ainda não temos. A morte de João Chamussi não tem informação clara, é apenas uma informação que foi divulgada, mas como o vídeo fala tudo, então estarei lá mesmo. Ok, tudo, obrigado. Eu peço que possa me seguir no meu canal, que possa me ajudar a fazer crescer, e também peço que coloque o like para ter mais divulgação, o vídeo ser mais visualizado. Também compartilhe nos seus grupos, compartilhe com seus amigos. Então eu peço fazer isso aí mesmo, que me acompanha, e divulgar, compartilhar, me ajudar a crescer o meu canal. E também sou um dos cidadãos que estou a lutar pelo meu bem-estar. Também quando divulgo essa informação que quero o meu bem-estar para o melhor nosso país, porque quando não é melhor o país, significa que estamos desgraçando nosso próprio país. Obrigado a todos, Deus possa os abençoar.